o Senhor falara conosco. Jeremias capítulo 20, versículo 8. Porque, desde que falo, grito e clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fatigado de sofrer, não posso mais. Pega a tua Bíblia, coloca no teu assento. O que o Senhor falou contigo, Fagner? Algo muito forte. O Senhor falou comigo no início do culto ali, e me mostrou o plano dele para esses 2 dias. Escutei a sua voz, e a sua voz falou: primeiro foi, Fagner, necessário se arrepender. Atos 2:38 começa com arrependei-vos. Não há avivamento e derramamento do Espírito sem arrependimento. Depois eu mostrei para o meu povo que há um plano, há um projeto. E o Senhor falara comigo e começou a arder aqui dentro. E Ele foi falando do cativeiro devido ao pecado do povo, e a palavra se cumprindo. Nós vamos caminhando, e eu fiz eles, Fagner, voltarem a sonhar, Fagner. Meu Deus, vem andando comigo, irmão. Vem no mistério. Mas eles precisam entender que há uma identidade. E eles não podem perder essa identidade, Rafael, porque ela foi gerada no fogo. Ela é uma marca. Ela é uma identidade que só vocês possuem, só os apostólicos. Mas os meus filhos precisam entender que eles precisam sair de onde eles estão, da zona de conforto, para então entrar na terra prometida. Mas eu preciso finalizar, e como? Os meus jovens apostólicos pentecostais precisam ter a mensagem ardendo aqui dentro deles. Eles precisam deixar com que a mensagem, com que o seu chamado arda em fogo aqui dentro. Nessa noite eu quero pregar a palavra do Senhor intitulada com o seguinte tema: um chamado que arde em fogo. Um chamado que arde em fogo. Um chamado que arde em fogo, ao ponto de eu não controlar mais, ao ponto de eu não conseguir segurar mais, ao ponto de entrar nos meus ossos e tomar conta do meu corpo. Para ir, para avançar, para tomar a terra prometida, é necessário arder em fogo. Em nome de Jesus, levante a tua mão para cima. Vamos orar ao Senhor nesse momento, aleluia. Já posso sentir a presença do Senhor nesse lugar. Já agradecemos aqui a presença de cada um já ficou desde ontem. Você será retribuído com o que o Senhor terminará hoje nesse lugar. Em nome de Jesus, vou te dar 1 minuto para você levantar a tua voz em adoração a Ele. 1 minuto para você orar, pedir perdão, pedir para que Ele continue o seu plano. 1 minuto, 1 minuto para você adorar como se fosse teu último minuto. Se é o último minuto, oferece o melhor clamor para Ele. Oferece o melhor louvor, a melhor adoração. Por quê? Porque é o meu último minuto. Faça como que se fosse o último minuto. 40 segundos para você louvar a Ele. 40 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20, 10, 10, 10, 10, 10. Levanta a tua voz.
Deixa arder, deixa arder, deixa arder. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Possa tomar o teu assento. Pastor Sandro começou essa ministração falando a respeito do livro de Crônicas. O livro de Crônicas está junto com o livro de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, os profetas menores. O livro de Crônicas nos relata a respeito de um momento delicado de Israel. Um momento no qual Israel estava longe da voz de Deus. Nós pegamos o livro de 2ª Crônicas e nos encontramos nos primeiros 9 capítulos nos falando a respeito do rei Salomão, filho de Davi. Esses primeiros 9 capítulos nos fala da ascendência de Salomão, da sabedoria de Salomão, do enriquecimento de Salomão, da construção do templo. Mas também começa a falar a respeito da decadência de Salomão. No capítulo de número 10 até o 36, começa a nos falar a respeito da corrupção do povo de Israel. Profanação no templo, resultante na destruição em 586 a.C. Nesse período de Crônicas, o povo estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, com suas capitais em Judá e Israel. Foi um período no qual Israel teve 19 reis e uma rainha. 400 anos de trevas, 400 anos de corrupção. O povo se tornara tão idólatra, tão falho, que em determinados momentos eles sacrificavam seus próprios filhos aos deuses pagãos. A profanação, o adultério, a prostituição do evangelho tomou conta do povo de Israel. Mas mesmo nesse período de assombração, mesmo neste período de terror, o Senhor sempre teve a intenção de trazer Israel de volta. Como Ele fez? Ele levantou a profetas. Nós encontramos o profeta Amós e Oséias do reino do norte, profetizando e falando e tentando trazer o povo ao arrependimento. No reino do sul, nós encontramos Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Jeremias foi o último dos profetas que tentou chamar o povo de volta para o arrependimento. Não importa quanto tempo você está no pecado, não importa há quanto tempo você tem se vendido ao pecado, Deus sempre levantará um profeta para trazer você ao arrependimento, porque a intenção de Deus é nos salvar. Se não fosse diferente, Ele não se manifestaria na terra, não abriria mão da sua própria glória e viria sofrer, ser esbofeteado, pisado, cuspido em sua cara. Ele foi necessário porque Ele nos amou, e Ele nos ama. Eu sou falho, eu sou pecador, muito eu peco e muito eu erro, mas sempre tem uma palavra de arrependimento para as nossas vidas. O arrependimento é a essência do Evangelho de Atos 2:38. Sem arrependimento não há batismo com o Espírito Santo. Hoje, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, se você se encontra em um momento de entrega ao pecado, de entrega à fornicação, talvez o seu namoro passou um pouco dos limites constituídos por um namoro cristão, um namoro reto. Talvez você rompeu a linha do limite e você tenha entrado cada vez mais dentro desse pecado.
E esse pecado tem te tomado ao ponto que quando você entra na igreja, tenta dobrar seus joelhos, parece que você não consegue mais ouvir a voz dele. Parece que as lágrimas não saem porque o pecado fica te acusando e nos acusando. Hoje, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Ele enviou a profetas aqui neste lugar para mostrar que ainda há tempo de arrependimento, que ainda há tempo de voltar. O que eu faço, Fagner? Larga o pecado, larga maldito pecado, te arrepende e entra no plano dele. É tempo de arrependimento. Nesse período de turbulência, de pecado, de adultério, apareceu a Jeremias. Jeremias é conhecido por ser o profeta das lágrimas. Jeremias, o seu nome significa aquele a quem Jeová nomeou, ou aquele a quem Jeová lançou. Nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento, Jeremias capítulo 1, versículo 5. E como Moisés, Jeremias também, capítulo 1, versículo 6, se queixou da sua falta de habilidade. Eu não tenho condições, eu não posso, eu sou falho, eu sou pouco conhecedor da Escritura, eu tenho língua presa, não tenho muito conhecimento. E o Senhor mais uma vez disse: apenas vai, saia de Siló e entre na terra prometida. É tempo, jovens, preste atenção. É tempo de sairmos da zona de conforto. É tempo de pararmos de reclamar e falar que eu não posso, eu não consigo, eu não nasci para ser assim, eu não nasci para ser profeta, eu não nasci para ser pregador, eu não nasci para ser homem de Deus, eu não nasci para louvar, não nasci para impor minhas mãos sobre cegos, não nasci para impor as minhas mãos sobre coxos, não nasci para impor as minhas mãos sobre pessoas possuídas de demônios. Eu digo para você, você foi gerado, você foi separado, você foi escolhido. Se não fosse assim, você não estaria hoje aqui. Então assim, sai dessa zona de conforto, sai desse pensamento, sai disso, sai do que Satanás quer e começa a falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor, Senhor, envia-me a mim. O estado do Rio Grande do Sul é um estado abençoado. Jeremias começou seu ministério com 20 anos de idade, no reinado do bom e amigo rei Josias, um dos poucos bons reis da época. Seu ministério durou 50 anos, de 627 a.C. até a queda de Jerusalém, do templo, em 586 a.C. Jeremias, por intermédio da sua mensagem, não era muito popular e benquisto no povo. Jeremias era o profeta do juízo. Ele declarou que sua mensagem era juízo sobre Judá por seus pecados vergonhosos e persistentes. Como nós falamos antes, Jeremias estava num atual contexto pecaminoso. Agora você para e pensa, um profeta numa terra vendida, uma terra acabada pelo pecado, tendo que trazer uma mensagem de arrependimento. Jeremias não era benquisto, porque o povo estava longe da presença de Deus. Chegou determinado momento que Jeremias disse que era melhor se submeter a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia, do que entrar e ficar nas mãos de Deus. Jeremias amava o seu povo, por isso Jeremias ainda profetizava. O rei Jeoaquim destruiu as profecias escritas por Jeremias. Depois Jeremias teve que reescrever a tudo. E eu orei ao Senhor, o que a palavra tem a dizer com isso? Por que a Bíblia fez menção em escrever isso? Tudo que está escrito nesse livro sagrado tem um propósito. E o Senhor falou para mim: Jeremias escreveu a história. O diabo, o inimigo do povo, longe de Deus, quis destruir a história. Então Jeremias teve que reescrever a história. Isso é o que o pecado faz em nossas vidas. Nós estamos construindo uma história, então o pecado vem e nós começamos a prejudicar essa escrita, e nós começamos a destruir essa escrita,
Nós começamos a denegrir a nossa história. Mas então o que Deus faz? Manda um profeta pregar sobre arrependimento, para que eu e você possamos reescrever a nossa história. Como dito antes, não importa quanto tempo você está talvez afastado dos caminhos do Senhor, não importa quanto tempo você ficou no mundo escrevendo uma péssima história, um péssimo testemunho, ainda é tempo de reescrever a história, ainda é tempo de apagar o passado, se arrepender e voltar a escrever uma nova história, um novo começo, um recomeço. Quantos podem entender essa palavra? Jeremias, como foi com José, é conhecido também como um profeta messiânico, porque Jeremias teve as mesmas circunstâncias e José que Jesus Cristo. Jeremias foi acusado de traição política, julgado, perseguido, aprisionado, espancado e torturado pelas palavras que havia proferido. Residiu a destruição do templo e o foi rejeitado pelo seu próprio povo. Circunstâncias também vividas por Cristo e José. Mas eu quero falar com vocês a respeito do fogo. Nós encontramos na Bíblia várias manifestações de fogo. Se nós pegarmos a média das traduções para o português, nós procuramos a palavra fogo, na grande maioria nós vamos encontrar em média 421 vezes a palavra fogo. Tamanho é a importância que o Senhor deu na escrita para o fogo. O livro de Levíticos fala 31 vezes a respeito da palavra fogo. Passagens conhecidas nós encontramos como a coluna de fogo na noite que direcionava o povo de Israel. Nós encontramos também, como foi dito aqui, o profeta Elias preparou, restaurou o altar, jogou água no altar e pediu para que descesse fogo do céu e consumisse o altar. Foi dito aqui também, Sadraque, Mesaque e Abednego foram pessoas que foram provadas no fogo. O fogo está totalmente dito na Bíblia. Foi dito aqui também sobre a sarça ardente que ardia em fogo. Nós encontramos na palavra do Senhor inúmeras histórias a respeito de fogo. Mas hoje eu quero falar a respeito de um fogo diferente desses. Eu quero falar a respeito de um fogo que não está se queimando na sarça, não está dentro de uma caverna, um fogo que não está à minha vista, que eu não posso ver. Eu quero falar a respeito de um fogo de Jeremias capítulo 20, versículo de número 9. Eu quero falar do fogo que arde aqui dentro de nós. Esse fogo é diferente. Esse fogo ele é diferente de todos os demais fogos que nós podemos encontrar em manifestações de fogo. O rei Zedequias permitiu que os nobres de Jerusalém prendessem então a Jeremias num tronco de árvore. Jeremias ficou registrado no capítulo de número 20, nos conta essa história, 24 horas, devido às suas profecias, preso em um tronco. Foi torturado anteriormente e foi preso 24 horas em um tronco de madeira. Eles fizeram com que ele ficasse encurvado para trás e esticaram seus dois braços e suas duas pernas e deixaram ele machucado, cansado, torturado por 24 horas com suas extremidades esticadas no último. Jeremias não aguentava mais. É nesse contexto de sofrimento de Jeremias que Jeremias escreveu o capítulo de número 20 de Jeremias. Depois de sair dessa situação, de ser solto, Jeremias pega então a Bíblia e ele começa a falar: maldito seja o dia que eu nasci. Maldito seja o dia que minha mãe gerou a mim. Jeremias, conhecido como profeta chorão, pela sua mensagem, por suas murmurações. Em capítulo 8 e 9 ele diz: maldito seja o dia que eu nasci, quando eu grito violência e morte. Ou seja, quando ele reclamava, quando estava a ponto de não aguentar mais, ponto da morte, ponto do sofrimento extremo do corpo físico e do seu sentimental. Aí vem o versículo de número 9, onde ele diz assim: mas quando eu penso em desistir,
Ele diz assim: quando eu penso em não entregar mais essa mensagem, quando eu penso em não falar mais a respeito dessa mensagem, é como se algo queimasse aqui dentro de mim. É como se algo ardesse aqui dentro. E ele continua dizendo assim: os meus ossos, eles sentem esse arder. Ou seja, o mais profundo do meu corpo, o mais profundo aqui dentro, começa a sentir esse arder. Não é só por fora, é aqui dentro. Começa a queimar aqui dentro. A mensagem começa a queimar aqui. E eu não tenho descanso. Queimava o que? A mensagem do Senhor, o chamado, o propósito de Jeremias queimava aqui dentro. O que eu venho dizer para essa igreja e para esses jovens apostólicos que estão aqui: o Senhor está chamando vocês para a obra, o Senhor está separando vocês para a obra. E o Senhor me falou: filho, eu vou chamar, eu vou mostrar o meu plano para eles, mas para cumprir a obra, para cumprir o chamado, eles precisam entender que a mensagem que eles vão levar, ela precisa arder aqui dentro. Arder. Eu vou levar eles para outros lugares, eu vou levar eles para outros oceanos, mas eles precisam entender que a mensagem tem que arder em fogo aqui dentro. Vai existir momentos que você não vai aguentar mais. Está esquentando. Vai existir momentos que as circunstâncias vão se levantar, vão vender você, os teus irmãos, como fizeram com Jeremias. Vão julgar você, vão apontar o dedo para você, e você vai gritar: ai de mim! E você vai pensar em desistir. Ou talvez você está aqui hoje e até pouco tempo você pensou em desistir. A mensagem é dura. É um compromisso muito grande. Levar o nome? Poucas igrejas levam o nome. Tem muitas denominações aí, mas tem poucas que levam o nome. Quem sabe eu vá por uma maior. Quem sabe lá eu vou ter mais visibilidade. Quem sabe lá eu vou ser conhecido. Sabe de uma coisa? Você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, é porque você não desistiu ainda. Sabe por quê? Sabe por que você não desistiu? Inconscientemente, você estava pensando em desistir, mas alguma coisa moveu você a estar aqui hoje, a estar nesse evento. E eu digo para você: o que é que te moveu? É o fogo cerrado em teus ossos. É o fogo cerrado aí dentro. Quem tem um chamado que arde em fogo não pode parar. Mesmo que pensa, quem tem um chamado que arde em fogo não pode desistir. Você não consegue, você tenta, você para, você fica um tempo fora, mas aquela chama, aquele fogo, aquela sarça te traz de volta. Você pensou em parar de tocar na igreja? Você pensou até pouco tempo atrás: eu não vou mais tocar, só reclamo do meu som, só reclamo de mim, eu não vejo futuro, eu não vou continuar, eu não posso mais, não estou aguentando mais. Sabe de uma coisa? Você está aqui hoje. E se você está aqui hoje, é porque a chama que está ardendo aí dentro, serrando os teus ossos, te trouxe aqui hoje. Você é escolhido, você é separado. Há uma chama ardendo aí dentro. Vem comigo, Jeremias. Vem comigo, Jeremias. Vem comigo, Jeremias. O que eu preciso fazer, Wagner? Apenas deixa queimar. Levante a tua mão para cima agora.
Eu convido todos os músicos, todos os levitas a se colocarem de pé. Talvez a música é um dos departamentos menos respeitados na igreja e de maior desistência e desfio na caminhada. Coloca a mão no teu peito aí. Coloca a mão no teu peito aí. Coloca a mão no teu peito. Ora ao Senhor, diz: Senhor, quando eu pensar em desistir, diz. Quando eu pensar em desistir, Pai, reacenda a chama aqui dentro. Faça arder, que eu possa sentir, o queimar. Coloca o teu assento agora, aleluia. Agora para os mensageiros. A todos os jovens que desejam ministério apostólico, que desejam ministrar a palavra, eu digo para você uma coisa: Jeremias não parou, porque ele tinha compromisso com a mensagem que ardia em fogo. Levantarão momentos, dias, passando esse evento, foram usados cada um de vocês. Cada um foi extremamente usado nas mãos de Deus. Todas as mensagens foram poderosas, todas direcionadas pelo Senhor. Podemos presenciar isso. Mas como já houve, haverá dias que vocês vão pensar em desistir de entregar essa mensagem. Haverão dias que eu não vou querer mais entregar essa mensagem. Dias de decepção, dias que o inimigo vai levantar pessoas para nos derrubar. Mas é nesses dias, é nesse momento, que você vai extrair a melhor mensagem da sua vida. É no momento de dor que o Senhor traz a perfeição. É necessário ter compromisso com a mensagem. Quem tem compromisso com a mensagem não desiste. Quem tem um chamado que arde em fogo não desiste. Quem tem um chamado que arde em fogo vê as coisas de uma forma diferente. A Bíblia diz que Josué e Caleb, com mais 10 espias, foram visitar a terra prometida. A terra que o Senhor jurou para eles, a terra que o Senhor separou para eles. Ficaram um período de dias lá e voltaram. 12 espias voltaram, 12 visões, 12 pessoas que viram o mesmo lugar, 12 pessoas que viram a mesma terra, 12 pessoas que viram o mesmo fruto, 12 pessoas que viram as mesmas muralhas, 12 pessoas que viram os mesmos inimigos, 12 pessoas que foram no mesmo lugar. Se separaram por um tempo, mas estavam juntos e voltaram. Mas a Bíblia nos conta que quando eles voltaram a reunir a todo Israel, 10 espias começaram a falar: verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente a terra mana leite e mel, porém é uma terra de gigantes. O inimigo é muito grande, as cidades são fortes, são fortalezas grandes, é impossível de alcançar. Nós não vamos conseguir. E começaram a desanimar o povo, e começaram a falar que é ruim, não vai dar. Mas a minha Bíblia diz, e a tua também, que naquele momento de depressivo, aquele momento nojento, onde só se reclama, o Senhor levantou a Josué e Caleb. Eles se colocaram na frente e diz assim: para tudo. A terra tem gigantes, as cidades são fortificadas, mas o Senhor nos dará ele, porque o Senhor nos prometeu. E agora eu te pergunto, qual é a diferença de Josué e Caleb para os 10? Josué e Caleb tinham um chamado que ardia em fogo. Josué e Caleb tinham um chamado que ardia em fogo. Quem tem um chamado que arde em fogo vê a vida de uma forma diferente. Quem tem um chamado que arde em fogo não tem medo do inimigo.
Quem tem um chamado de arder em fogo, escuta a murmuração, escuta a reclamação, mas diz: Deus vai mudar essa história. Vem comigo, só quem tem um chamado ardente aí, só quem tem um chamado ardente aí. Vem comigo. A Bíblia diz que os filisteus estavam amedrontando o povo, colocando o povo tremendo na base. Golias se colocou lá muito alto e poderoso, e não foi ninguém. Precisou do menino ruivo de 1,5 metro de altura sair lá de onde ele estava, vindo servir seus irmãos. E quando chegou lá, se colocou: mas quem é esse aí? Quem é esse filisteuzinho? 3 metros de diferença quase de altura. Quem é esse pequeno aí? E Davi se colocou à frente e derrubou a Golias. Agora eu pergunto para você, qual era a diferença de Davi para todo Israel? Davi, meu filhinho, ele tinha um chamado que ardia em fogo. Quem tem um chamado que arde em fogo não tem medo de gigante. Quem tem um chamado que arde em fogo não tem medo de gigante. Não importa qual o tamanho do gigante tem se levantado da tua vida, não importa o tamanho da muralha, não importa o que estão te falando. Se há um chamado aí dentro que está ardendo em fogo, você vai vencer. Quantos podem entender essa palavra? Quantos podem entender isso? Aleluia! Para finalizar, a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 19, a história de Eliseu. Estava então Elias passando e encontrou Eliseu, a 12ª junta de bois, lavrando a terra, trabalhando. Simplesmente passou por Eliseu, estendeu a sua capa, e Eliseu entendeu e começou a seguir ele. Elias, eu posso pelo menos se despedir dos meus pais. E eu fui ler em inúmeras traduções, eu não encontrei Elias passando por Eliseu e dando explicação para ele. A Bíblia diz que Elias simplesmente passou, estendeu a capa e Eliseu foi atrás. Algumas coisas nós aprendemos nessa história. Primeiro, Eliseu estava trabalhando, lavrando a terra, na 12ª junta de bois, que é chamado, que é cumprimento de promessa. Deus não chama quem não gosta de trabalhar. Não auxilia o pastor, não serve água para o pastor, não gosta de servir o pastor, não serve o líder de jovens, porque às vezes respeita o pastor, mas não respeita o líder de jovens. É uma autoridade colocada sobre a tua vida. Vem o fulano de fora, corre correndo lá para abrir água para ele, para fazer acontecer, e o teu líder não faz nada. O líder dá uma ordem, entra aqui, sai aqui. Enquanto você não aprender a servir, a pegar o cesto, a pegar a junta de bois e trabalhar, Deus não vai te chamar para a obra. Jovens, há um segredo no servir. Pastor Daniel Borges ministrou na Viva Jovem sobre a mensagem do cesto. Muitos aprenderam, outros, eu posso dizer na minha igreja, não entenderam a mensagem. Deus não vai te chamar, tu não vai derrubar gigantes, enquanto tu não entender a necessidade, a importância de servir na casa do Senhor. Tem pastor que abre e fecha igreja. Que isso? O teu pastor não tem que se preocupar em abrir e fechar a igreja, meu querido. O teu pastor não tem que se preocupar se faltou água e tem que ir buscar água. Deus já falou comigo sobre isso. O teu pastor não tem que ficar se preocupando se a igreja está limpa ou não, se foi trocado o cesto do lixo do banheiro ou não. O teu pastor tem que se preocupar com as almas que estão ali. A única importância dele, a atenção total dele tem que ser das almas que estão ali. Mas quem vai trocar o cesto? Quem vai trocar a água? Quem vai abrir a porta? É você, Davi. É você, Davi. É você, Davi. Deus. Elias passou, botou a capa e foi, sem trocar palavras. Eliseu simplesmente olhou, foi atrás dele, encostou nele aí, disse: Senhor Elias, eu posso pelo menos
me despedi dos meus pais. Ou seja, Eliseu entendeu que aquele momento, que aquele dia era o início do seu chamado. O profeta passou, o profeta separou e ele seguiu. Mês passado, eu fui convidado pelo pastor Daniel Borges a acompanhar ele ao estado do Amazonas. E quando estávamos no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, nós fomos embarcar em direção ao Rio de Janeiro para depois ir para Manaus. Eu estava dentro do avião, mais da metade passada dos assentos, já tinha passado o horário do voo, estava tudo certo, todo mundo ali, só que o voo não decolava. Já tinha o plano de voo, estava tudo certo, e nós não estávamos entendendo por que o avião não estava saindo, já estava chegando a 20 minutos de atraso. E eu fiquei ali, e o pessoal ficou meio confuso, e aí você já vê um monte de história, você já começa a ficar preocupado, mas esse avião vai cair? Misericórdia, tremia a perna. Aí veio a voz do capitão: atenção passageiros, começou a se apresentar, seu capitão, tá tudo certo, estamos com autorização para voar, o plano de voo está completo, o plano do voo é o destino, é o seu lugar de origem até o seu destino, está autorizado para decolar, mas falta soltar o finger. Finger é aquela passarela, aquela estrutura que ela vincula, que ela anexa no avião, e onde as pessoas saem lá do aeroporto, vão caminhando e acessam o avião. O finger estava preso no avião, na porta do avião, e não podia decolar porque estava preso. Não tínhamos como decolar enquanto não saísse o finger. Foram 20 minutos de atraso. E eu, meu Deus, já comecei a tremer, porque é inexperiente, voando, mas naquele momento eu fiz uma oração, e o Senhor falou comigo: vou te ensinar uma coisa. Abre teu tablet em 1 Reis, capítulo 19. Eu abri, e a Bíblia nos conta que Eliseu foi e falou com Elias, voltou à sua família, pegou aquela junta de bois que ele estava lavrando, matou aquela junta de bois que ele trabalhava a sua vida inteira, cozinhou, distribuiu e voltou então a Elias. Eliseu entendeu que a partir daquele momento iniciava o seu chamado. A partir daquele momento ele não voltaria mais a lavrar a terra. O Senhor falou comigo: ministra para o meu povo, que tem muitos jovens que eu passei por eles, chamei eles, lancei a capa sobre eles, mas ainda há alguma coisa que está prendendo eles de decolar. Foi muito forte. As lágrimas vieram e o Senhor começou a falar: o pecado tem segurado os meus jovens de decolar. Enquanto eu for mensageiro, eu vou pregar contra o pecado. Eles têm a origem, já mostrei o destino, a terra prometida, mas eles ainda estão presos em algumas coisas que eles precisam se libertar para decolar. Eu não sei no que você está preso hoje, eu não sei que tipo de coisa que tem prendido você de decolar, mas eu venho hoje como um mensageiro, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você: o meu Deus já trouxe o plano de voo, o plano de voo foi preparado, o plano de voo já está prontinho, já está autorizado pelo capitão, já pode decolar. É tempo de largar, é tempo de largar o pecado, é tempo de largar tudo que tem te prendido, é tempo de decolar, é tempo de decolar, é tempo de decolar. Quantos vão decolar comigo hoje? Quantos vão largar o pecado? Quantos vão largar a miséria, a fornicação, a prostituição, a pornografia? Hoje, larga os bois, deixa a terra. O que eu faço, Wagner? Deixa queimar,
Deixa queimar o chamado. Deixa queimar. Deixa queimar aí dentro. Deixa queimar aí dentro. Levanta a tua mão para cima em adoração ao Senhor. Começa a falar: Senhor, eu abro mão. Eu abro mão. Eu abro mão da pornografia. Diz isso. Eu abro mão da fornicação. Diz isso. Eu abro mão do adultério. Porque eu quero decolar. Eu posso imaginar aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Servindo a Elias. Elias não podia ir na esquina, que Eliseu ia de atrás. Elias pensou assim: eu vou a Betel. Fica aqui, Eliseu. Não. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ou fica aqui, eu vou para Jericó. Não. Vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. O que eu aprendo com isso aí? Que é unção, que é autoridade, que é poder, que é ser profeta. Você precisa perseguir a unção. Você não pode tirar os olhos do ungido. Você tem que ter compromisso com o mensageiro. Você tem que servir o mensageiro. Você tem que correr atrás da unção. Tem que correr atrás do teu chamado. Quem tem um chamado que arde em fogo não consegue ficar parado. Eliseu não conseguia ficar parado. Ele ia atrás de Elias. Ele caminhava, ele corria. Ele é Jericó, ele é Betel. Quem tem unção, quem quer unção, quem quer autoridade, não pode ficar parado. Quem tem um chamado que arde em fogo, não pode ficar parado. Tem pessoas já entendendo, não pode ficar parado. Quem está parado não tem chamado. Quem tem parado não tem unção. Quem fica parado não tem unção. Enquanto eu for pregador, eu vou ser avivado. Enquanto tiver mensagem ardendo aqui dentro, eu vou queimar. Eu vou queimar. Wagner, Wagner, vocês gritam. Vocês estão malucos? Não, eu tenho algo queimando aqui dentro. Eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Tá queimando o chamado aqui dentro. Vem pra altar, vem pra altar, vem pra altar, vem pra altar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar a mensagem aí dentro. Deixa chamar dele, deixa chamar dele em fogo. Incendiar. Talvez há muito tempo você não é renovado em línguas estranhas. Hoje, o fogo vai queimar os teus ossos até chegar na tua língua. Vou parar, cantarei. Receba agora, receba agora, hoje vai ter renovo nesse altar. Eu tenho um fogo cerrado em meu Hoje peito, vai ter renovo em línguas hoje. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, não fica que parado. não me dá descanso. Não fica Eu não parado. tenho descanso. Não fica parado. Eu tenho Persegue a unção. fogo, Deus. Sai atrás da unção. Vai atrás da unção. Vai atrás da unção. Que não me dá descanso. Deixa queimar a chama aí dentro. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho fogo cerrado em meu peito.
ardendo aí Eu dentro. não vou parar. Não posso parar. Gastar minha vida aos teus pés. Não vou. Vai queimar. Eu não vou parar. Vai queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Que não me dá descanso. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso. Não. Tenho fogo cerrado em meu peito. Não tenho descanso não. Que não me dá descanso. Então deixa queimar. Deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Não me dá. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que queima, que arde, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Eu senti algo no espírito aqui. Nesse canto aqui tem jovens da Salomé, da Intersul. Naquele canto tem Betânia, tem Parobé, tem Igrejinha, tem Sapiranga aqui. Eu quero que jovens de Parobé, Sapiranga, procurem um jovem lá do canto de Salomé, de Intersul. Dá espaço para caminhar aí. Nós vamos romper algumas coisas aqui. Você vai parar de orar com o irmão da tua igreja. E você vai orar com um jovem de outra igreja. Alvorada Matriz, Sapiranga, começa assim, ó. Ninguém parado em Novo Hamburgo, pega um outro jovem. Ninguém ora com ninguém da mesma igreja. Algumas barreiras precisam ser quebradas. Maravilhoso o que foi feito aqui nesse altar. Tem Betânia, tem Alvorada, tem Cachoeirinha, tem tudo aqui. Algumas coisas precisam ser vencidas na nossa igreja. Esse vai marcar a história da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, do Rio Grande do Sul. Começa a caminhar, tem jovem parado aí. Pega jovem de outra igreja aí, ó. Tem no corredor aqui também. Não ora com ninguém na tua igreja. Pega alguém de outra igreja aí. Tu nem conhece.
muralhas vão cair por terra no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Os prisões, eu vou esperar, porque Deus vai incendiar esse altar, vai queimar esse altar. De dois em dois, homem com homem, mulher com mulher, de frente um para o outro. Meu Deus, de frente um para o outro, de frente um para o outro. De frente um para o outro. Começa a orar por ele agora. Começa a abençoar ele agora. Diga: eu abençoo a tua vida. Eu profetizo bênção sobre você. Será cheio do Espírito Santo. Começa a orar por ele agora. Começa a abençoar ele. Diz: Senhor, Senhor, enche ele de fogo, Senhor. Enche ele de fogo. Que está na minha igreja, que está em mim. Encontre ele agora. Encontra ele agora. Deixa o Espírito tomar a tua língua. Deixa o Espírito tomar a tua língua de fogo. Fale em outras línguas agora. Seja renovado em línguas de fogo agora. Agora, 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 agora.
teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Jesus virá e como chuva ele descerá. E se pede luz, Jesus virá. Como não clame, então grite, então chame por ele. E se adedimos, Jesus glorifica a tua vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer, vem fazer.
a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem Por que não hoje, por que não agora, vem derramar o teu espírito? Por que não agora, vem derramar o teu espírito? Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Batize com o Espírito Santo no altar. Do teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Ele não tinha o Espírito Santo, agora ele tem. Levante a sua mão aqui para o altar do Senhor. Vamos orar a respeito da liderança. Você acha que é fácil fazer um evento como esse e colocar jovens a pregar? A cobrança vem. Há um compromisso nisso. Mas Deus está nisso aqui. Levante a tua mão para o altar, vamos orar com a liderança. Vamos abençoar a vida do pastor Jason como liderança, para que nenhuma perseguição, nenhuma cobrança, nada venha desestimular. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. De tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é, ó, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo este nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.